E olha, para analisar as brechas nesse processo de liquidação do Master, as contradições nos depoimentos dos investigados, nós vamos conversar agora com Fábio Coimbra, que é conselheiro de administração e especialista em governança. Ele atuou por 21 anos nas áreas de regulação e fiscalização do Banco Central. Fábio, muito bem-vindo, boa tarde. Obrigada por essa entrevista aqui ao Central de Notícias. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos que nos assistem. E, Amanda, se você me permite, só uma pequena correção. Eu estava assistindo aqui ao programa. Por favor, você mencionou que eu ia falar sobre a ótica do Banco Central. Então, só para deixar claro que eu estou aqui falando como especialista no meu CPF. Eu deixei o Banco Central em 2023. Perfeito. Então, não tenho mandato para falar em nome do Banco Central ou de qualquer outra entidade ou instituição na qual eu esteja atuando, trabalhando, contribuindo. Perfeito, vamos fazer essa correção já. Você fala do ponto de vista de alguém que conhece os processos no Banco Central. Acho que a gente pode colocar dessa maneira, de alguém que atuou lá dentro, especificamente nessas áreas, né, de regulação, de supervisão, de governança. Quer dizer, você entende muito desse assunto e atuou durante 21 anos no Banco Central. É lógico, você deixou a instituição em 2023, então de forma alguma fala como porta-voz do Banco Central, como alguém que atua ou trabalha na entidade, mas sim como alguém que já passou por lá e que conhece profundamente esses processos. Eu queria começar te perguntando, Fábio, porque a gente tem falado muito, compra, venda de carteira fraudada. Acho que a gente tem que dar um passo atrás para explicar ao nosso assinante, ao nosso telespectador, exatamente como acontece num processo. Se é um processo regular, quando a gente fala da cessão de carteiras de uma instituição para outra, né, você coloca ali vários empréstimos consignados, embala aquilo dentro de uma carteira. Como é que isso acontece? Isso é um processo natural, normal entre as instituições financeiras? Primeiro, para a gente contextualizar essa venda de uma carteira que seria normal do BRB para o Master e por que, do Master para o BRB, perdão, e por que, nesse caso, tudo aponta para uma fraude? Amanda, esse tipo de operação de cessão de carteiras, ele é comum no mercado financeiro. Ele é importante do ponto de vista das instituições, elas gerirem a sua liquidez, gerirem o seu risco de liquidez, a gestão do seu fluxo de caixa, dos seus ativos e passivos. Então, é algo que é perfeitamente natural. E a questão não é a operação em si. A questão, na realidade, são os requisitos da operação, se eles estão atendendo às questões legais, se eles estão atendendo aos requisitos de governança, se as instâncias de decisão dentro da instituição, seja da compradora, seja da vendedora, elas seguem o rito adequado, e a questão do ativo, do lastro. Então, se houve due diligence adequada, se quem está comprando avaliou se realmente aqueles ativos existem, aqueles ativos podem ser recuperados. Então, acho que a questão aqui é muito mais do ponto de vista de governança do que do ponto de vista das operações em si, que são comuns e são utilizadas pelas instituições financeiras. Então, desse ponto de vista de governança, o Ailton Aquino até narra, né? Não sei se você viu esse trecho de depoimento dele, que a gente acabou de exibir. Ele falou, olha, a gente teve uma reunião em 1 hora com a Tirreno e com a Cartus, que são essas duas empresas que teriam originado, a Tirreno principalmente teria originado essa carteira de créditos, e nessa conversa a gente perguntou para eles falaram em 30 milhões, depois 50 milhões, depois 6 bilhões, e a gente está falando de Tirreno, de uma empresa que o Ailton Aquino narra ali. O único cliente que ele teve em atuação no sistema financeiro foi o Master. Tem no seu quadro societário um ex-funcionário do Master, né? Ela surgiu do nada em novembro. Não era verossímil, segundo a Ailton Aquino, que essa empresa pudesse ter gerado, do dia para a noite, né, em pouquíssimo tempo, uma carteira de crédito da ordem de 6 bilhões de reais. É muito dinheiro. Teria como isso ter passado despercebido, essa operação, essa compra dessa carteira, ter passado incólume pela avaliação da governança do sistema de compliance, tanto do Master quanto do BRB? É crível acreditar que ninguém viu? Amanda, eu não comento questões que ainda estão sobre investigação, apuração. O meu comentário é puramente do ponto de vista técnico, do ponto de vista de quem tem experiência de supervisão, de governança, de boas práticas. Então, considerando uma operação de bilhões, isso não faz sentido que seja, por exemplo, uma decisão monocrática, tem que ser uma decisão colegiada. Me parece que faz sentido que o Conselho de Administração deveria aprovar uma operação como essa, os comitês de auditoria e riscos do Conselho, as áreas técnicas suportando essa decisão
com informações técnicas, com estudos, as próprias áreas de controles, como você mencionou de compliance, mas a gente fala tecnicamente as linhas chamadas linhas de defesa, a segunda e a terceira linha. A segunda são as áreas de riscos, compliance, controles internos, e a terceira linha é a auditoria interna. Então, uma operação desse valor, ela tem que ser feita de acordo com os ritos todos de governança, com o processo decisório adequado, com as informações, com os devidos registros disso tudo, né? Atas, registros realmente dos estudos técnicos. Então, se a gente está nesse momento discutindo se a versão do BRB, e aí eu estou falando de fato, né? Se o BRB está dizendo uma coisa, o representante do BRB diz uma coisa, se o representante do Master está dizendo outra, isso não faz sentido do ponto de vista de governança, ou seja, a governança, seja de uma instituição, seja de outra, não foi efetiva em atender a uma das suas finalidades, que é ter o devido registro de todas as decisões, de todas as discussões e de forma que tenha as evidências e que seja auditável. Agora, de uma outra questão que acho que a gente tem que analisar, Fábio, é sobre esse processo de sindicância interno que veio à tona ontem, né? E a gente confirmou que está ocorrendo no Banco Central, quer dizer, uma apuração interna do Banco Central, que acontece desde o finalzinho do ano passado, por determinação do presidente Gabriel Galípolo, para saber se houve alguma falha nesse processo de liquidação do Master. E não conforme havia argumentado o TCU, de que possa ter sido uma liquidação prematura, mas sim no sentido oposto, de que possa ter demorado muito, porque afinal de contas já havia muitos alertas no sistema financeiro, no FGC, há pelo menos 2 anos, de como os negócios do Daniel Vorcaro eram alavancados, né? E como ele tinha um grave problema de liquidez. O que um processo como esse de sindicância pode revelar? Qual o objetivo dele? Eu acho que se a gente observar pelo lado positivo, eu acho que é uma demonstração de maturidade institucional, ou seja, é um processo que vai ser feito para avaliar se houve alguma fragilidade, se houve alguma situação que pode ser melhorada e trazer lições aprendidas. Claro que se foi identificado erro, foi identificada alguma situação irregular, isso pode levar ao encaminhamento desses resultados para alguma instância para tomar as medidas cabíveis adequadas, né? Eu vejo, e tem um ponto que eu acho que a mídia está comentando muito, não, pelo contrário, a mídia tem falado muito se o Banco Central dizendo que ele atrasou, na realidade, que ele deveria ter agido de forma mais rápida, que ele demorou. Primeiro, eu acho que é uma conclusão precipitada, porque quem tem a quantidade de informações, as melhores informações é a autoridade reguladora e supervisora, né? É ela que tem as informações, então sem a gente ter essas informações, e eu não tenho, eu falo com base em informações públicas, eu acho que é precipitado. Mas a gente admitindo e pensando em termos de lições aprendidas, o que pode ser melhorado para a sociedade nesse episódio, se realmente o Banco Central ele atuou de forma atrasada, acho que a gente tem que buscar identificar as causas raízes dessa situação para entender realmente o porquê e poder aperfeiçoar o nosso arcabouço e a nossa arquitetura institucional de supervisão e regulação. Uma hipótese, e aí eu não estou fazendo julgamento de valor, eu acho que estou fazendo um raciocínio. Então, uma hipótese para que o Banco Central tenha, se ele agiu de fato atrasado, uma hipótese é a questão de falta de recursos, seja de investimentos financeiros, seja de pessoas. A gente sabe que em 2023 houve uma greve, né, dos funcionários, há toda uma discussão também do ponto de vista da autonomia do Banco Central, você deve ter visto o artigo que foi publicado no Valor Econômico, que eu falo sobre a questão da autonomia incompleta do Banco Central. Então, um pequeno exemplo, só para não alongar muito, é que o supervisor ele não tem uma proteção legal para os atos praticados de boa-fé. Ele pode ser processado no CPF, e aí ele vai ter que arcar com o servidor, agindo de boa-fé, vai ter que arcar com os custos de uma defesa judicial. Então, isso está contrariando os princípios de Basileia, todos os princípios reconhecidos internacionalmente, na própria literatura especializada. Acho que uma outra hipótese que a gente pensar, né, caso se o Banco Central agiu atrasado, são as zonas cinzentas que existem hoje no mercado financeiro, né? Infelizmente, e eu não quero usar o viés retrospectivo para fazer julgamentos do passado olhando com a lente de hoje.
Mas essa arquitetura institucional que existe hoje de regulação e de supervisão, e que aí não inclui só Banco Central, inclui CVM, inclui SUSEP, inclui Previc e outros órgãos também, essa arquitetura ela foi desenhada para uma época em que fazia sentido pensar numa lógica de produto. Então, por isso a SUSEP cuida de seguros, Banco Central, instituições financeiras e relacionadas, CVM, fundos e mercados de capitais. Então, era uma lógica de produto que fazia sentido naquele momento. Não é à toa que alguns países envolvidos estão adotando o chamado modelo do Twin Peaks, então, que é uma lógica diferente. É uma lógica por objetivos. Então, são dois objetivos distintos, o objetivo prudencial e o objetivo de conduta. Por que isso é importante? Porque o mercado financeiro ele se sofisticou tanto, as inovações tecnológicas e financeiras aconteceram de tal forma nos últimos anos que não existe mais essa fronteira. Então, a gente pode pegar esse mesmo caso envolvendo o Banco Master. Tem relação com fundos de investimentos da REAG, e quando você coloca também fundos de previdência de servidores públicos, como o Rio Previdência e de outros municípios e outros estados. Então, esse exemplo vai mostrar como existe essa interligação, não existe mais a fronteira que existia antigamente. Então, uma das possíveis hipóteses, se o Banco Central agiu atrasado, são essas zonas cinzentas que, infelizmente, existem ainda no nosso arcabouço institucional de regulação e supervisão, e é por isso que eu defendo a adoção, obviamente faseada, não é simples, tem desafios, mas eu defendo a adoção do modelo Twin Peaks no Brasil, assim como outros países desenvolvidos do G20 fizeram. O Eduardo Gayer, nosso analista, tem uma última pergunta para você, Fábio. Ele chegou para participar também desse nosso bate-papo. Vai lá, Gayer. Fábio, boa tarde, obrigado pela entrevista. A principal linha de investigação nesse caso todo é se o BRB teria conhecimento prévio ou não de que essas carteiras eram fraudadas ou seriam fraudadas. Pela sua experiência, existe a possibilidade de um banco do tamanho do Banco de Brasília não ter identificado isso no momento da compra, carteiras de crédito com CPFs de outras pessoas, de pessoas que normalmente nem são clientes desses dois bancos, Master ou até dessas corretoras, da Tirreno, enfim. Existe essa possibilidade? É crível que o BRB não tenha conhecimento prévio, não tenha tido conhecimento prévio a respeito da suposta fraude nas carteiras? Eduardo, como eu falei para a Amanda, eu falo com base em informações públicas e eu não comento investigações ou questões de apuração. Eu falo do ponto de vista de governança, do ponto de vista de boas práticas, do ponto de vista da regulação, do ponto de vista dos princípios e padrões internacionalmente aceitos. Então, eu vou colocar de outra forma. Estamos falando de uma operação de bilhões de reais, certo? Nesse sentido, eu volto à resposta que eu já passei para a Amanda. Você tem que ter todos os mecanismos de governança funcionando para que essa decisão ela seja tomada de forma colegiada, não somente em uma instância, tenha um alinhamento ao apetite a risco da própria instituição. As áreas técnicas têm que subsidiar os órgãos de governança para que eles tomem essa decisão. As áreas de controle, as segunda e terceira linhas, como eu mencionei, também emitindo o seu parecer. E, no final do dia, toda essa estrutura para garantir que há registros, que há evidências auditáveis de como o processo aconteceu, de que houve uma avaliação técnica. Uma decisão equivocada de negócio, ela faz sentido. Né? O banco faz sentido, quero dizer, ela pode acontecer, né? Ela pode acontecer, é natural que aconteça. E o Banco Central ele tem que ter esse olhar, ele não pode intervir, ou um outro órgão regulador, por uma decisão natural de negócio. Mas se os mecanismos de governança eles não estão funcionando, eles não estão adequadamente, então, por duas razões, ou realmente houve falha daquela estrutura de governança, ou houve talvez uma cegueira deliberada ali no sentido de autorizar as transações. Mas, novamente, eu não posso falar especificamente que houve isso no caso do BRB, porque as apurações estão em curso, a gente não tem informações públicas. Mas do ponto de vista de boas práticas, de regulação, de supervisão, do que o próprio Banco Central cobra das instituições, né? Uma entidade como o Master, por exemplo, ela é classificada no segmento S3. Então, o Banco Central ele segmenta as instituições financeiras e as outras, e as reguladas também, em 5 segmentos. S1, a gente pode falar os bancos maiores, os bancões, até o S5, que são os menores.
O Banco Master é uma entidade S3. Pelas regras do Banco Central, ele tem que atender uma série de normas de governança, de gestão de riscos, de compliance. Uma delas, por exemplo, é ter membros independentes no comitê de auditoria. Então, de novo, não estou afirmando que o comitê de auditoria do Banco Master falhou, mas eu estou falando hipoteticamente. O comitê de auditoria de uma entidade S3, ele tem que estar atuando, assim como o próprio comitê de riscos e o conselho da instituição. Tem muita coisa aí que a PF, a Polícia Federal, precisa investigar, né, Fábio? Quero te agradecer demais por essa entrevista. Nos falamos numa outra oportunidade. Um bom fim de semana para você. Bom fim de semana, agradeço a oportunidade e de trazer esse tema de forma técnica. Eu acho que a discussão desse assunto ela tem que ser de forma técnica. Infelizmente, em boa parte da cobertura, a gente não enxerga essa avaliação técnica alinhado com os princípios e padrões internacionais, com as diversas normas. Então, a gente tem que levar o nível para o nível técnico e qualquer decisão no sentido de fazer mudanças de um órgão regulador para outro, assumir qualquer atribuições de um outro órgão regulador ou qualquer alteração no arcabouço regulatório e de supervisão do país, ela tem que ser feita com base nos estudos detalhados, de forma técnica, buscando as lições aprendidas da situação que infelizmente aconteceu.